bom? Então, o que é que eu tenho hoje aqui pra gente? Tá? Hoje eu quero dar as aplicações, né, e aprofundar mais, selar aí na mente de vocês aí o teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou dar uma revisada aqui na aula passada, foi o que a gente fez, né? Eu falei de área, né, de calcular a área de uma curva qualquer. Esse problema, né, ele fica resolvido, né, basicamente se a gente ataca o problema de dada uma função, né, e um intervalo aqui AB é uma função contínua, por exemplo, tá? Sobre o intervalo AB a gente calcula a área abaixo do gráfico, tá bom? E aí, para resolver esse problema, a gente estudou a seguinte função, né? A gente, dada uma função qualquer aqui, ó, a gente fixou um A aqui, tá? Fixou um A e deixamos livre, né? Deixamos livre o outro extremo aqui, ó, que a gente chamou de T, tá bom? E aí a gente estudou a função que calcula a área de A até T, que é essa função aqui, ó, abaixo do gráfico da F, tá? E aí essa função, ela é o que, ó? Bem, a gente viu que para calcular a área de um A até um certo T, a gente pega o intervalo AT, quebra um monte de pedacinho, em cima de cada intervalo desse, né, a gente coloca um retângulo cuja altura é a imagem de alguém dentro do intervalo, né? Então, que é a soma de Riemann, né? Aquela soma, é o somatório de f de xi vezes delta xi, né, no intervalo de A até T. E aí esse T, esse extremo aqui agora, direito, né, ele está livre. É que a gente acaba criando uma função aqui, um A de T, né? A função que calcula a área de A até T abaixo do gráfico da F, tá? E aí a gente viu que essa função, gente, derivando ela, né, derivando essa função, dá exatamente a F de T. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, tá? E isso aqui, juntando o fato de que a área de A até A dá zero, né, esse ponto base aqui, ó, a área de A até A dá zero, a gente consegue encontrar efetivamente, né, quem é essa função A de T, beleza? E aí eu dei alguns exemplos na aula passada, e aí hoje eu quero fazer com vocês, né, para vocês fixarem o teorema fundamental do cálculo em outra notação, tá bom? Que é a seguinte. Então, a função que calcula a área, gente, de A até onde a gente quiser, é uma função que derivando da F, né? Só que essa F aqui é dada, ó, tá? Então, o processo de achar esse A de T aqui, ó, é o processo inverso da derivada, tá? Que é o que a gente chama de processo de integração, a integral indefinida, ou antiderivação, tá? Então, o problema de calcular a área, que é esse problema aqui, né, que é esse somatório maluco aqui, o teorema fundamental do cálculo acaba criando uma ligação entre esse problema de área, né, de encontrar essa função, que calcula a área de A até onde você quiser, com o problema da antiderivada. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer, né, depois de alguns comentários que eu vou estar mostrando para vocês agora, é se especializar nisso aqui, gente, ó, inverter a derivada, que é o que a gente chama de técnicas de integração, tá? Que é essa antiderivação. Porque depois a coisa vai se resumir basicamente nisso, né, nessa antiderivada aí, ó. Que a f é dada, a gente quer encontrar uma função que derivando da f, né, não é dar uma função e derivar a função, agora porque a gente fez esse caminho, né, dada uma função a gente derivava e tinha a f'. Agora é o seguinte, essa função é dada, a gente quer uma função aqui que derivando da nossa f, tá? Que é a nossa função, a área, né, que calcula a área, que é a integral, tá bom? Então, eu vou fazer dois comentários com vocês aqui agora. Um é sobre a questão da gente perder um pouco essa questão de área, tá?
Porque a prova que a gente fez do teorema fundamental do cálculo, ela não se restringe só a funções maiores ou iguais do que zero. Tá bom? Então, essa soma aqui, ela é livre, tá? A função ela pode ser positiva, negativa, positiva e tal. E aí eu vou estar explicando essa parte aqui, é a generalização disso aqui e vou simplificar a notação do teorema fundamental do cálculo. Vou dar uma outra versão do teorema fundamental do cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou estar comentando sobre essa generalização da prova, que é o seguinte, tá? Esse processo aqui, gente, né, de dado uma função f, né, a gente pegar um intervalo de a até b, né, quebra ele todo, né, aqui, ó, né, pega um intervalo de a até b, quebra ele todo, um monte de pedacinhos, de intervalos, né, aí tem aqui n intervalos, aí no iésimo intervalo aqui, ó, né, cujo tamanho aqui, essa distância aqui, ó, vamos dizer que ele mede delta xi, a gente escolhe um xi aqui dentro, tá? E coloca bem, o gráfico da f está passando aqui por cima. Aí aqui a gente coloca um retângulo que, né, que tem por base esse intervalo e a altura e a imagem do xi, ó. Tá? Então, essa aqui é a altura do nosso retângulo. E faz isso em cada retângulo. Tá? Então, essa nossa integral, que a gente denota assim, né, é uma forma bem simplificada, né, repetindo já mais uma vez, né, o que, né, eu expliquei bastante no ano passado. Isso aqui é pegar o intervalo AB, fazer base, né, base, delta xi vezes a altura, que é o f de xi, tá? Somar todo mundo, do primeiro até o último, tá? E fazer o limite quando todos os delta xi eles vão para zero, né? A gente manda todos os retângulos ficarem fininhos, tá? Isso aqui que é né, esse símbolo, que é o que significa isso aí, tá? Então é uma coisa bem, né, um negócio cabuloso aí, horrendo, né? Mas enfim. E aí, só que esse processo aqui, gente, a função não precisa ser positiva, tá? A gente pode ter sim uma função aqui, ó, fixa um A, o gráfico da função faz uma coisa assim, ó, por exemplo, e o intervalo AB é esse aqui, ó. Você tem o A aqui e o B aqui, ó, tá? Então, mesmo assim, ó, a gente pode pegar esse intervalo todo, né, dividir ele num monte de pedacinhos, tá? E fazer a mesma coisa, tá? No iésimo intervalo, né, que é esse iésimo intervalo aqui, ó, ele mede delta xi, tá? Esse valor, que é o comprimento desse intervalo, que é sempre positivo. Então, todos esses delta xi aqui, eles são todos positivos. Inclusive, nenhum é zero. Tá? Estritamente positivo. Positivo. Escolhe aqui dentro um xi, né? E aí que vem, ó, quando a f é negativa no xi, a altura do retângulo está para baixo, né? Tá? E aí, portanto, essa base vezes essa altura não trata-se de uma área, né? Aqui o delta xi vezes o f de xi, ele fica, vamos dizer, uma área negativa, tá? Quando a gente soma a área de todos esses retângulos aqui, ó, tá? De todos eles, ó, a gente vai somando a área aqui, ó, né? De todos esses retângulos aqui, ó. Beleza? Somando a área deles. O que é que vai acontecer, gente? Nesse somatório aqui, ó, os retângulos, esses retângulos aqui que estão para cima, eles vão começar a ficar fininho, 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 eles vão tender, no somatório, a tendência deles é dar o valor aproximado dessa área aqui, ó. Tá, né? Esses aqui, como a f é negativa, eles têm a área positiva, digamos, né? Vamos dizer área negativa, né? Área negativa. E aí o somatório deles, unidos, né? Eles vão tá tendendo a dar essa área aqui, ó, só que com valor negativo, ó. Eles vão ficando fininho, né? Eles vão se juntando e por exaustão eles vão tentar exaurir essa região aqui, ó. Só que com alturas negativas, né? Porque esse f aqui, ó, a gente não coloca módulo aqui nesse somatório, deixa ele o valor que a f assume no xi mesmo. Então o que acontece? No fundo, quando a gente faz a integral de a até b, ó, que a gente chama de integral definida, que é particionar o intervalo em vários pedacinhos, e fazer todo esse processo de... Isso aqui é o processo de integração, gente. Essa coisa de quebrar aqui, a gente fala assim, é o processo de integração, né, ou de soma de rima, né, sobre o intervalo AB, a soma de rima no intervalo AB, é isso, é quebrar,
dentro de cada intervalo, escolhe um QCI, calcula a imagem do QCI, multiplica pelo tamanho do intervalo, soma todo mundo e pede por limite para todo mundo e para zero, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Isso pode ser feito em qualquer função. O que é que dá, então, essa integral de A até B? Tá? Quando a gente somar isso tudo e tudo ficar fininho, esses intervalos que estão incluídos aqui dentro, ó, aqui, ó, eles vão exaurir essa área, né? Só que o somatório dele dá negativo, é como se fosse essa área negativa, né? Valor negativo. Então aqui fica, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então aqui ficaria negativo, ó, aqui positivo, né? A união desse aqui dá uma área negativa, aqui dá uma área positiva. Quando a gente soma todos esses retângulos aqui, ó, o que essa integral vai dar pra gente, esse somatório todo, né, com os pedacinhos, os retangulinhos indo para zero, a base, na verdade, é o somatório dessas áreas, tá? Que eu vou chamar aqui de A1, que é negativo, A2, A3 e A4. Tá? Então, a integral aqui, olha, essa integral daria essa área 1, que é negativa, então não dá para chamar de área, mais, ó, A2 mais A3 mais A4. Tá? É o que a gente chama de uma soma algébrica das áreas. Porque a gente fala uma área algébrica é quando a gente permite ela ser negativa. Tá? E o algébrico, o sinal de menos tem um sentido geométrico, significa que a área está abaixo do eixo x. Tá? E aí a região está abaixo do eixo x e, portanto, recebe uma área negativa. Tá? Esse menos tem essa colocação sobre a questão da área. Tá? Então, essa fórmula em geral, que ela continua válida, tá? Então, se você pega uma função no intervalo AB, tá? Você pega aqui uma função no intervalo AB, quebra tudo e faz isso aqui, ó, tá? Se você, né, a prova do teorema fundamental do cálculo, sobre o intervalo de A até T qualquer, e a F sendo positiva ou não, gente, tá? Aquela demonstração é a mesma, não vai mudar nada, tá? Então, se você tenta derivar isso aqui, ó, porque lá naquela nossa fórmula lá, na nossa dedução, não importa o sinal da F. Tá? Onde a F for negativa, você ajusta aquilo, né, do mesmo jeito. Né? Só muda a ordem lá lá do sanduíche. Tá? Em vez de ficar lá aquela fração, né? Aliás, eu acho que lá nem muda também, tá? Porque a gente toma o mínimo e o máximo do mesmo jeito. Não muda nada, não. A prova não muda nada. A gente continua tendo a mesma dedução de que a derivada dessa função continua dando a f, né? A função calcular de a até onde você quiser. Tá? Não confundam essa variável que é da função, tá? Nunca confundam isso com a variável da f, esse x daqui, tá? Essa função inteira. Se você quer colocar um x aqui, ó, então muda de variável aqui, coloca um s aqui, um t, qualquer coisa aqui, ó, tá? Isso aqui é a variável da f, isso aqui é a variável da função que calcula a área, tá? Então, você até pode calcular a área de A até um certo x, tá? Abaixo do gráfico de uma f. Aí você tem, né? Para não confundir as variáveis aqui, se chama aqui de qualquer outra coisa, f de w, dw. Tá? Então, é como se a gente estivesse assim, ó, né? Colocando o w aqui, o y aqui, né? A f está aqui, aí você fixou um a aqui e está calculando a área de A até x, ó, tá? Então, esse x é a variável da função área, tá? Que é o nosso a de x. E aí, a derivada dessa função, ela é a f de x. Tá? Né? E a área de A até A, né? A gente botar um azinho aqui. Aqui é só para explicitar o ponto base, né? Que é esse A aqui. A área de A até A dá zero. Tá? Com isso aqui, a gente vai... Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente acaba que sempre motivado por área, colocando a f positiva. Ela pode ser negativa a f. E aí o significado disso aqui agora não é mais área. Tá? É uma soma algébrica de área. Então, no geral, se você calcula a integral de A até B de uma função f de x dx, ó, isso não é área. Tá? Isso pode ser usado para calcular área. Só vai ser área se você garantir que a f ela não muda de sinal aqui. Ó. Tá bom? Ela não muda de sinal. Então, como é que a gente usa a integral para calcular a área, né, de uma função que fica mudando de sinal? Né? A exemplo, uma situação dessa aqui. Ó, né?
Se a gente quisesse realmente essa área aqui, ó, tá? Como é, né? A área mesmo, né? No sentido de ser um número positivo que dá essa área aqui, ó. Então, o que é que você tem que fazer com essa f, tá? Você tem que pegar e calcular esses pontos aqui, ó, essas raízes aqui, ó. Então, ela vai ter uma raiz 1 aqui, ó, uma raiz 2, uma terceira raiz aqui e uma quarta raiz aqui, ó. Tá? Você tem que descobrir todas as raízes da f dentro do intervalo AB. Porque se você fizer a integral de a até b direto de f de x dx, ó, isso aqui vai te dar essa área 1, né, que é positiva. Tem uma área 2 que é negativa, uma área 3 que é positiva, um número A4 que é negativo e um número A5 que é positivo. Ele vai te dar o que, ó? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, tá? Então, como o A2 aqui, ó, é negativo, né, e o A4 também, no fundo ele vai estar te dando as áreas positivas, as negativas abatidas da positiva, né, somatório. Então, você vai continuar não sabendo o que é essa área aí, tá? Então, a área de fato, ó, como você calcularia? A área de fato você teria que descobrir essas raízes, todas elas, tá? E aí você faz o que, ó? Você faria, bem, para você não ter que ficar preocupado em saber se a f é positiva ou negativa no intervalo, que aí seria um trabalho a mais, a f sendo positiva ou negativa, se a gente coloca módulo nela, né, módulo de f, ó, né, qual o gráfico do módulo de f? É pegar essa parte de baixo, ó, e mandar para cima aqui, ó, refletir para cima. Esse aqui é módulo de f. Tá? Esse aqui, ó, né, aqui módulo de f. Beleza? Então, se você coloca módulo na f, você apaga essa parte de baixo aqui, ó, né, e fica só com esse gráfico aqui para cima, né? E você quer o somatório dessas áreas agora, tá? E aí isso aqui tudo positivo agora, tá? Então, você faz assim, ó, você integra, né, sem medo de ser feliz, ó, integra aqui de A até R1, o módulo de f, de x dx, ó, eu botei módulo. Tá? Que aí não precisa verificar se f é positiva ou negativa, né? Aí você vai somando, ó. Então, isso aqui certamente vai dar essa área aqui, ó, que vai coincidir, né, com A1, né? Aí depois, entre R1 e R2, nesse intervalo aqui, ó, você integra o módulo de f de novo, tá? Dx. Né? Aí você vai calcular essa área aqui que vai ser menos A2, né? Como A2 é negativo, menos A2 é positivo, que é a resposta dessa integral aqui, ó. Tá? Mas aqui você está vendo o gráfico, né? Você sabe que ela é negativa aqui, ó. Tá? Você pode estar diante de uma função que você não sabe se ela é positiva ou negativa naquele intervalo. E aí você coloca o módulo nela. Tá? E trabalha com módulo. E assim você vai, ó. Depois vai de R2 até R3, ó, o módulo de f de x dx. E depois integral de R3 até R4, módulo de f de x dx, né? Aí finaliza com a integral de R4 até b do módulo de f de x dx. Tá? Então, você vai ter que fazer essas 5 integrais. 1, 2, 3, 4, 5 integrais aí. Beleza? Então, mensagem final. Integral definida. No geral, isso aqui não é área. Tá? Vai ser área desde que essa função aqui seja maior ou igual do que zero. Tá bom? Então, a integral, ela tem o uso para o cálculo de área, né? Que aí é uma coisa bem específica, né? Que lida com a situação da f ser positiva, tá? Mas, no geral, ela é um somatório. Você quebrar o intervalo todo, independente do sinal da f, e somar, né, o produto, esse produto base vezes altura, independente se o retângulo está para cima ou para baixo. Aí você soma tudo, né, e pede para os intervalos ficarem fininhos. Isso que dá a integral, que é essa integral definida aqui, ó. E mesmo assim, mesmo a f mudando de sinal, ela não perde essa propriedade aqui, né, do teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Então, isso aqui que a gente chama de soma de Riemann, ela, mesmo com a f não sendo, né, não precisa a f ser estritamente positiva, vale o teorema fundamental do cálculo, tá? Que é o que a gente
chama de integral definida, né? Tá bom? Então, essa é a primeira coisa, a grande mensagem de hoje, tá? A segunda mensagem é uma outra versão do teorema fundamental do cálculo, que é a mais usual, que aparece nos livros, tá? Né? E antes de finalizar essa versão, a gente precisa, eu preciso dar uma palhinha para vocês de uma coisa aqui, que é o seguinte, que é uma propriedade que a gente vai fazer uso. Eu vou até relembrar com vocês aqui o teorema do valor médio, né? Que eu preciso provar para vocês o seguinte, ó, que se duas funções, né, se você tem uma função fzão, tá? Fzão de x, que derivando dá uma fzinha de x, ó, tá? E você tem uma outra função grandona aqui, que eu vou chamar de ft, ou de x, que também derivando, né, dá a mesma fzinha, e aí aqui eu estou supondo que as duas funções elas são diferenciáveis, né, no mesmo intervalo, tá? Um certo intervalo AB. O que eu quero provar para vocês é o seguinte, ó, então eu estou supondo que tanto fzão ela está definida no intervalo AB, tá, para os reais, né, quanto fzão tio, tá? O domínio é um intervalo, tá? Ambas diferenciáveis, tá? As duas são diferenciáveis, tá? Então, o que é que eu quero provar? Que quando duas funções, nessas condições aqui, ó, elas têm a mesma derivada, então o único jeito delas elas diferenciarem é por uma constante, tá? Então, a tese que eu quero provar para vocês é que isso implica que essa f de x, ela nada mais é do que o gráfico da f-zona deslocado para cima ou para baixo, tá? Que é o único jeito de não alterar a derivada de uma função, é você deslocando uma função para cima ou para baixo, tá? Então, significa que se duas funções têm a mesma derivada, é porque uma é a outra mais alguma constante, ou seja, os gráficos delas são assim, ó, tipo, o gráfico da f está aqui, ó, da f-zona, e o gráfico da f-tio é a mesma coisa, né? É esse gráfico deslocado para cima ou para baixo, tá? É a única forma de você manter a derivada, né, não modificar a derivada de uma função, é deslocando ela para cima ou para baixo, tá bom? Então, eu vou provar isso aqui para vocês daqui a pouco, e isso é uma consequência do nosso teorema do valor médio, tá? O teorema do valor médio, ele diz o seguinte, que naquelas condições ali em cima, né, se a gente tem uma função, né, definida no intervalo, né, que as condições que eu falo é essa daqui, ó, tá? Que ela é diferenciável. Na verdade, a diferenciabilidade aqui a gente cobra até só no interior do intervalo, tá? A gente fala que ela é diferenciável no interior e contínua no intervalo fechado, tá? Uns detalhes técnicos aí. Mas, enfim, o teorema do valor médio que eu apresentei para vocês foi o seguinte, ó. Eu falei para vocês que uma função diferenciável num certo intervalo AB, ó, tá? Se a gente pega uma reta secante ao gráfico dela, aqui, ó, né, em algum ponto aqui do interior, vai ter uma reta tangente, ó, paralela a essa nossa secante aqui, ó, tá? Quaisquer que sejam a B, onde a F está definida. Se você muda o AB para qualquer outro lugar, né, vai continuar, né, e traça uma reta secante aqui, ó, no ponto A, F de A e B, F de B, vai ter um ponto C aqui dentro, um ponto Czinho aqui dentro, em que a inclinação da reta tangente, que é a derivada em C, vai ser igual à inclinação dessa secante aqui, ó, né, que é a tangente desse θ aqui, ó, que é o ΔY sobre o ΔX aqui, ó, tá? Sendo que o ΔY aqui, ele é F de B menos F de A, né, que é esse cateto oposto, dividido pelo adjacente aqui, que é o B menos A, tá? Então, isso aqui é o teorema do valor médio, tá? E o teorema do valor médio, então, ele diz para a gente o seguinte, ó,
Eu só vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse camaradinho aqui, ó, e vou passar multiplicando ali, ó. Isso aqui é equivalente a dizer que sempre a gente pode escrever f de b menos f de a como sendo a derivada em algum ponto c que está entre a e b, que, multiplicando a diferença b menos a, ó. Tá bom? Então, essa diferença sempre pode ser escrita assim, ó. Tá bom? Uma consequência disso aqui, gente, é o seguinte, ó, é que se a derivada de uma função é nula, tá, que é um corolário, tá? Né? Corolário significa consequência, tá? Desse resultado aqui, ó. Aí é que eu estou nas mesmas condições, tá? Uma função que é diferenciável no intervalo AB, e eu estou supondo que a derivada dela, dessa f, é igual a zero, ela tem, né, derivada nula para todo x pertencendo ao intervalo AB, ó. Tá? Pode ser até fechado aqui, ó. Desde que a gente fale de derivadas laterais aqui nesses extremos, né? Que aqui se o gráfico da f acaba aqui, né, só faz sentido falar de derivada esquerda aqui, ó. E aqui de derivada direita, tá? Mas então a gente pode até dizer que a f é diferenciável em todo intervalo também, tá? Então, se uma função tem derivada nula em todo um certo intervalo, isso implica que f é constante, tá? É constante nesse intervalo, em AB. Tá? Ela é constante nesse intervalo. Ou seja, o gráfico dela é uma reta horizontal. É o único jeito, né, dela ter a derivada toda nula, né, em qualquer ponta, é ser uma retinha horizontal ali, ó. Ela não pode nem quebrar, né, porque ela não pode deixar de ser contínua, ela tem que seguir reto mesmo. Tá? Como é que prova isso aqui? Ó? É uma consequência do teorema do valor médio. E a consequência é a seguinte, ó. Você pega f, né, o intervalo AB aqui, ó, né, intervalo AB, a f está passando lá por qualquer lugar. Aí você pega um x aqui, ó, um x qualquer. E aí você aplica o teorema do valor médio de A até x, ó. Né? Você traça uma secante aqui, ó, né? Do A f de A para o x f de x. Tá? Então diz pra gente o quê? Que essa diferença f de x menos f de A, ó, tem que ser a derivada da f em algum ponto c, que vai estar entre A e x. Eu vou até colocar aqui o x, porque o A está fixo. E quando o x vai variando, né, essa secante ela vai mudando aqui assim. Ó. Eu estou fixando o A aqui, ó, que multiplica x menos A. Ó. Tá? Só que por hipótese, gente, a derivada em qualquer ponto, né, do interior do intervalo AB todo é zero. Né? Então, como esse intervalo AX está contido no AB, então a derivada é nula aqui dentro também. Então, isso aqui é igual a zero. Então, se f de x menos f de A, né, que é o teorema do valor médio, diz que ele sempre pode ser escrito como a derivada de alguém no interior vezes x menos A, isso aqui vai ter que ser zero, porque isso aqui é nulo. Aí olha que bonitinho que a gente, né, descobre então, que então se essa diferença é nula, é porque o f de x, né, ou seja, o f de qualquer outro ponto no interior do intervalo tem que ser o f de A. Ó. Né? Então, ao longo de todo o intervalo AB, qualquer outro x diferente de A tem que ter a mesma imagem de A. Então, significa que o A tem uma imagem, que é esse camarada aqui, ó. O f de A está aqui. E esse x é a imagem quem? Não está aqui para baixo, não. A imagem é a mesma que o f de A. E esse x é qualquer aqui no intervalo AB. Ó. Então, o gráfico da f é uma constante. Ó. E que constante é essa? É o f de A. Tá, né? F de x é igual a f de A, né, para todo x dentro do intervalo aqui, ó, de A até B. Beleza? Então, resumindo, eu revi aqui o teorema do valor médio com vocês, né, ele diz esse negócio que o coeficiente de uma secante é o coeficiente de alguma tangente no interior. Se a gente passa aqui multiplicando, no fundo ele está dizendo que, né, se você pega dois pontos no domínio, né, a diferença das imagens é um múltiplo da diferença entre os elementos do domínio. Né, esse múltiplo sendo a derivada de alguém, né, dentro do intervalo.
E aí, usando isso, então, se isso se anula sempre, a consequência é isso aqui, ó, né? Se a derivada é nula sempre, para todo elemento no interior, a f é constante. Tá? Ela é constante e vai ser exatamente o f desse ponto aqui, o tempo todo. E a prova foi isso aqui, né? Simplesinho, ó, aplicou o teorema do valor médio de A até x. Isso aqui nulo vai ter que ser zero. Passa esse camarada para lá positivo. Então, para qualquer x, ele tem a mesma imagem de A e a f vai ser constante. Tá? E agora a gente vai e volta aqui, ó, no nosso querido amigo, resultado que a gente queria provar no início. Tá? E o que vai acontecer? Ó? Se duas funções, né, nessas condições aqui, ó, diferenciáveis no intervalo no interior ou no intervalo todo, né, elas têm a mesma derivada, então a diferença entre elas é uma constante, ou seja, né, uma é a outra mais alguma constante ou vice-versa, né, porque eu posso pegar esse c e passar para cá negativo, ó, e aí o f tio vai ser o fzão menos c aqui, ó, né, menos c, né, passo c para cá negativo, que não deixa de ser uma constante, né, então essa daqui é essa mais uma constante, porque aqui eu não estou falando que a constante é positiva ou negativa, é só ser uma constante. E a forma de provar isso é muito simples, tá? Porque se uma função fzão de x tem a mesma derivada que uma f tio de x, ó, vamos criar a função h, né, h de x, que é a diferença entre essas duas. Tá? Essa função h de x aqui. Ó. Tá? Então, o que é que significa isso aí? O que é que significa não? O que é a consequência disso? Né? Essa função aqui, ó, é a soma de duas funções diferenciáveis, no caso aqui a diferença, né? E que é uma função diferenciável, né? E a derivada dessa h é o que? É a derivada dessa f zona aqui, né? Menos a derivada, né, dessa daqui. Ó. E por hipótese, a gente está supondo, né, que essas duas funções têm a mesma derivada, né? Então, a derivada de h vai ser, isso aqui eu estou supondo que a derivada é f, e aqui tem a mesma derivada que essa, vai ser f também. Então, a derivada aqui vai ser zero. E a gente acabou de ver, né, que quando uma função, né, ela tem derivada nula, né, que essa parte aqui, ó, tem derivada nula, então, isso, nas condições que a gente estava, né, que ela é diferenciável no intervalo, então, a nossa h de x, ela é uma constante, ó. Tá? Ou seja, né, a fzão de x menos f tio de x, ó, isso aqui é uma constante c. Aí você passa isso aqui para lá positivo, ó. Então, f de x vai ser f tio de x, né, mais c. Ó. Tá? Então, elas diferem por uma constante. Tá? Isso a gente vai usar muito na integral lá. Tá? Então, o que foi que eu fiz hoje aqui com vocês agora? Né? Revi o teorema do valor médio, provei uma consequência dele lá, né? Que é se a derivada é nula, a função é constante. Usei esse que a derivada é nula, que é uma função constante, para provar que quando duas funções têm a mesma derivada, ó, essa função de diferença na derivada é zero, e portanto é uma constante. Né? E aí você volta com h para cá, que é uma constante agora, já provado, e aí então uma função ela é a outra mais uma constante. Ou seja, os gráficos diferem por um deslocamento vertical apenas, né? Tem um C aqui diferenciando os dois gráficos, tá? Claro que a mão livre aqui não consigo desenhar os gráficos idênticos, tá? Mas essa é a ideia, de que eles são uma translação aí vertical, tá bom? E a gente vai usar isso aqui agora para o nosso teorema fundamental do cálculo, tá bom? Que é o seguinte, pensem comigo, né? Que a gente quer resolver uma integral definida, AB, ó, né? E essa f é qualquer aqui, né? Positiva, negativa nesse intervalo, não tem critério aqui nenhum não. O importante é que a gente quer encontrar o quê? A gente quer pegar o intervalo AB, quebrar um monte de pedacinho, fazer todo aquele negócio, fazer aquele limite maluco lá, tá? Que é isso aqui, ó. Tá bom? Que a princípio, né? Cada limite daqueles seria um trabalhão para calcular, né? Aí você faria algumas simplificações, por exemplo, né, dividir em partes iguais, escolher o que se não ser um cara aleatório, escolhe o extremo esquerdo ou direito, ou ponto médio, coisas desse tipo. Então, dá um trabalho de calcular isso aqui. Tá? Mas se você quer calcular a integral de A até B, especificamente de A até esse B, a gente pode criar essa função área.
uma função A de t, que é o que? A gente fixa o A, deixa o B variando a princípio, né? E tenta descobrir que função é essa aqui, ó. Né? A função calcular a área de A até t, onde a gente quiser, que é o A de t. Tá? O teorema fundamental do cálculo, ele diz pra gente que a derivada dessa nossa t é a f de t. Observem comigo aqui. Tá? E a área de A até A é igual a zero. Tá? Bem, acabei de repetir, acho que pela quarta ou quinta vez o que a gente já vinha fazendo. Aí, gente, é o seguinte. Agora eu vou introduzir uma notação para vocês, que é a notação do que a gente chama de primitiva. Tá? Se eu pego uma fzinha, uma função fzinha, quando a gente deriva ela, a gente tem a notação que é botar uma linhazinha aqui, ó. Certo? Se a gente quer falar de uma primitiva, né, primitiva significa o quê? É uma função que derivando da fzinho, que no caso é nossa A aqui, ó. Tá? Eu coloquei A por causa da palavra área, tá? Mas quando a função é fzinho, a gente costuma denotar uma primitiva dela por fzão, tá? Fzão. Então, a notação maiúscula já diz isso, que quando a gente deriva o fzão, dá o fzinho, tá? Ou seja, derivadas de maiúsculo dá minúsculo. Então, se uma letra, né, uma função a gente chamou de gzinho, né, o contexto do texto deve ficar claro que sempre que a gente escrever gzão, ele é tal que a derivada de gzão dá o gzinho. Né? Então, derivar o maiúsculo dá o minúsculo. Então, o maiúsculo, a passagem do minúsculo para o maiúsculo é o que a gente chama de antiderivada, tá? Que é o processo de integração, tá? Que é a integral indefinida, tá? Ou antiderivada, né? O processo de antiderivada. Bom, que daqui a pouco vocês podem até confundir, eu espero que não, tá? Que eu quero deixar muito claro isso para vocês separarem a integral definida, que é um limite, né, que foi conectado com a questão da derivada pelo teorema fundamental do cálculo, com uma coisa da antiderivada, tá? Que é o que eu estou partindo agora para essa notação. Mas eu quero que vocês fixem isso na cabeça de vocês, que são dois mundos distintos, né? O método de antiderivação, tá? E o processo de soma de rima, que é esse limite aqui, né? O que conectou os dois mundos foi o teorema fundamental do cálculo. Tá? E aí sim, a integral definida, ela passa por um processo de antiderivação para encontrar a função área para poder dar a resposta para esse problema, que é o que eu vou fazer a conta aqui uma vez só, e depois a coisa, né, na outra anotação fica até mecanizado isso. Tá? Então pensem comigo aqui, gente. Tá? E outra coisa, eu acabei de provar para vocês, né, que dada uma fzinha, se ela tem uma primitiva fzona, né, uma primitiva fzona, qualquer outra primitiva dela, qualquer outro fzão, vamos botar um fzão tio, que derivando da fzinho, tem que ser uma delas, qualquer uma, mais uma constante. Tá? Então, esse resultado aqui que a gente provou aqui, ó, que a gente acabou de provar, que eu acabei de provar isso, ó. Acabei de provar aqui, ó, que duas primitivas de uma mesma função, fzinho, elas diferem por uma constante. Ó. Ou seja, gente, se você acha uma primitiva, você já achou todas. Tá? É outra interpretação desse resultado. Tá, okay? Porque qualquer outra né? Então, se você tem uma fzinho e achou uma primitiva dela, uma fzona, umazinha que se quer, você já achou todas. Porque qualquer outra é da forma fzão mais c, para algum c. Ou seja, aqui está a família de todas as funções que derivando da fzinho. Tá? Então, no fundo achou uma, achou todas. E quais são as demais? É só somar uma constante. Tá? Que aí todas estão aqui dentro. Tá bom? É claro que a gente já sabia, né, que dada uma primitiva, né, inclusive isso é um comentário, né, que vocês podem estar pensando que o que eu provei aqui é meio bobo, né? Porque a gente já sabia, né? Você fala assim, se eu pego uma primitiva, né? Que isso aqui já é uma primitiva de fzinho.
Se eu somo uma constante, isso continua sendo uma primitiva de fzinho. Isso é óbvio. Tá? É óbvio no sentido que, se você deriva isso aqui, ó, né, fica a derivada disso, que é fzinho, mais a derivada disso, que é zero. Tá? Beleza? Então, é diferente eu dizer o seguinte, ó, se eu pego uma primitiva e somo uma constante, isso continua primitiva. Tá? Então, deixa eu encerrar esse comentário aqui, ó, eu tenho uma fzinho e a gente achou uma primitiva. Então, se eu pego essa primitiva aqui e somo 7 nela, isso aqui é outra primitiva. Né? Porque derivando isso aqui, ó, a derivada disso continua dando fzinho. Porque a derivada de f dá fzinho, e a derivada disso tudo também vai dar fzinho. Tá? Que vai ser o quê? Ó? Derivada de fzão, que é fzinho, mais derivada de 7, que é zero, então a derivada vai dar fzinho. Tá? Isso é uma coisa, isso aqui é óbvio. Tá? E qualquer coisa desse tipo, na verdade, derivando da fzinho. Tá? Então, a partir de uma fzona, se a gente soma constantes nela, a gente obtém primitivas. Tá? A questão, gente, é saber se todas, né, se essa lista aqui, ó, estão todas as primitivas, né? Porque de repente existiria uma outra classe, né, de funções que não está nessa lista, não está nesse formato, né, que eu vou chamar de uma f chapéu, ó, por exemplo, tá? Diferente de f dessa função mais uma constante, que também derivando da fzinho, tá bom? A questão que a gente provou é exatamente isso, ó, que aqui já satura tudo, todas estão aqui, né? Porque se a gente supõe que existe uma outra, né, uma outra função lá, que derivando da fzinho, essa função ela vai ter esse formato, ela vai ser essa f, né, que a gente encontrou, que já bastou, né, basta encontrar uma, mais alguma constante. Tá? Então, de fato, ela vai ter que estar nessa lista aqui, ó. Então, se a gente achou uma e somou uma constante, né, todas as constantes possíveis a essa função, a gente obteve todas as primitivas de f. E aí, resumindo, é o que? Se a gente acha uma, acha todas as primitivas. Tá? Então, se acha uma, acha todas. Então, fica esse mantra aí para vocês. Achando uma primitiva, a gente acha todas, porque é só pegar aquela e saber exatamente deslocar ela para cima ou para baixo, né? Somar uma constante a ela para encontrar uma específica que você queira. Professor. Oi. Mas como que eu encontro essa constante que eu preciso? Por exemplo, vamos supor que eu preciso encontrar essa constante. Eu vou fazer como que eu defino agora para qual você. é? Eu vou fazer agora. Tá? Exatamente agora eu vou fazer isso. Que é a seguinte, ó. Mas que bom que você perguntou, tá? Que exatamente eu queria dar ênfase a isso aqui, ó, que parece muito bobinho, né? Você calcular a área de A até A, isso ser zero, né? Que é um óbvio aqui, né? Mas é essa continha de A até A que dá zero é que faz, que dá um destaque para a nossa constante aqui, ó. Então, olha só, a gente acabou de... O teorema fundamental do cálculo, ele diz que a função que calcula a área de A até onde a gente quiser, até um certo t, derivando ela dá o f de t. Então, essa nossa A de t, ela é o que, na verdade, gente? Ela é uma primitiva da f. Certo? É alguma primitiva da f, mais uma constante, né? Alguma coisa desse tipo. Basta achar alguma primitiva, né? E aí você achou todas, né? E seja lá qual for que você achar, basta fazer um ajuste com uma certa constante que a gente vai chegar nessa nossa primitiva aqui, ó. Porque isso aqui também, né, o teorema fundamental do cálculo diz que a função área é uma primitiva da f. Aqui, ó, né, ela está escrita aqui, ó. Então, se ela é uma primitiva, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocá-la dentro da nossa notação de maiúsculo. Então, se ela é uma primitiva, né, que é o que está escrito aqui, ó, o teorema fundamental do cálculo, dizendo que a função área, ó, é uma primitiva da fzinho, porque derivando ela está dando fzinho. Então, ela tá nesse grupão aqui, ó. Ela está num conjunto lá de... Aqui, ó, né? A nossa A de t está aqui, ó. Ela está por aqui. Então, seja lá qual for a primitiva que você ache da fzinho, alguma, né? Deslocando essa primitiva, essa f de t, para algum deslocamento vai dar a nossa função área. Tá? Então, o que é que a gente faz, então? O que é que a gente diz aqui? Ó? Então, o que eu afirmo para você é o seguinte, ó, essa função área, que calcula a área de A até t,
né, do gráfico de f de x aqui dx, ó, né, essa função aqui, ó, observe que a variável é aqui, tá? Isso aqui é só da notação mesmo, tá? Isso aqui, ó, é o que, gente? É alguma primitiva de f, né, deslocada. De certa forma, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? É isso aí, ó. Essa anotação que eu queria trazer para vocês aqui, ó, tá? E não só isso, né? Para finalizar com um comentário que você acabou de falar aí, ó, o que é que fica aqui pra gente, ó? Vou trazer para esse papel aqui de baixo. Essa fórmula aqui, ela fica finalizada mesmo se a gente encontrar essa constante, ó. A gente encontra essa constante como? Calcula a área de A, né? Coloca um A aqui, ó, né? A área de A até A, então, ó, que é aquela coisa. Então, se a área de A até T, né, abaixo do gráfico da F, né, é uma primitiva em T mais C, qual é a área de A até A? Né? A área de A até A, né, a gente, né, colocar A aqui onde tem T, ó, que é calcular a primitiva no A, ó, mais o C, ó. Certo ou não? Só que a gente sabe que isso aqui, ó, isso aqui é zero. Né? Isso aqui é zero. Então, isso aqui implica o quê? Ó? Que o C, ó, passa esse cara para cá negativo. Isso implica que o C, ele é menos F de A. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, ele já diz aqui para a gente o seguinte, ó. E observe, gente, que essa F zona é qualquer primitiva, né? Porque para qualquer primitiva, vai existir algum deslocamento C que vai dar essa nossa aqui, essa outra primitiva aqui, ó, tá? Não importa quem seja essa função, não, tá? É claro que esse C vai depender de quem vai ser essa F aqui, ó, né? Porque para cada primitiva que você encontra, você vai deslocar ela para poder dar a que a gente quer. Se você muda essa primitiva, ela vai ter que se deslocar de outro jeito. Então, de certa forma, esse C tem uma certa dependência com essa F aqui, ó. E é justamente isso, ó. O C é menos F de A, de Azinho. Né? Se você mudar F de Azinho, né, vai mudar esse valor, mas essa identidade se mantém, ó. Então, a gente, para concluir, ó, né, aqui, ó, então, a área de A até um T, onde quer que, né, abaixo do gráfico da F, vai ser o quê, ó? Uma primitiva qualquer que você encontrar f de t, menos essa função aplicada aqui embaixo, f de A. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo na sua forma mais prática. Tá? E se você quiser calcular a área de A até um... Bem, gente, aqui está geralzão, né? Aqui você tá, ou seja, aqui está dizendo a forma com que você calcula a área de A até onde você quiser. Se você quer a área de A até B, é só você colocar o B aqui, ó. Né? B aqui, ó. E é isso que aparece nos livros. Tá? Nos livros aparece isso, ó. Tá? Que é tipo... É a imagem, né? Como se fosse o visual do teorema fundamental do cálculo. Então, esse limite cabuloso... Olha só que coisa... Isso mudou a história da humanidade, tá, gente? Isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Isso causou a Revolução Industrial, levou a gente a Marte, a tudo, foi isso aqui, ó, tá? Separou calou a boca da igreja lá no século XVII, tá? Porque até então a igreja refutava tudo que a ciência fazia, né? Porque era baseado em observações e tudo. E quando o Newton provou, né, matematicamente, né, sem ter que pegar uma nave espacial e ir lá visualizar o planeta girando em torno do Sol, de que a Terra gira em torno do Sol numa órbita elíptica, né, dentro da sala dele, por uma demonstração, né, usando simplesmente deduções, né, e matemática, e aí a igreja não tinha como refutar mais nada, né. Então isso aqui foi um fenômeno mesmo, a descoberta aqui do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Tá? Então significa que esse somatório aqui, que vocês lembram, né, o troço cabuloso que era, né, quebrar esse intervalo em vários pedacinhos, botar os retângulos, que é o que significa esse lado esquerdo, tá? Então esse lado esquerdo é horrível, um negócio horrível. E aí Newton e Leibniz descobriram, né, que esse limite maluco, seja qual for essa função aqui, ó, né, então lembrem disso, gente, não esqueçam que isso aqui é um limite,
É aquele limite lá, e é todo aquele processo de integração, tudo aquilo, tá? Quebrar o intervalo em pedacinhos, em cada pedacinho escolher um que se ir, fazer todo aquele processo de exaustão, afinar os retângulos, somar todas aquelas áreas e encontrar aquele limite, tá? Então, esse limite aqui, ó, ele se reduz a isso aqui, ó. Simplesmente se reduz a um cálculo de quê? De primitiva. Porque qual é a única coisa que a gente desconhece aqui né, no que está escrito aqui, ó? A única coisa que a gente não sabe aqui é essa F-zona aqui, ó. Né? Ou seja, o que está dito aqui, que também a gente chama de teorema fundamental do cálculo, né, que na verdade é ele trabalhado um pouquinho, mas é o teorema fundamental do cálculo em si, é o seguinte: para calcular esse limite aqui, essa soma de Riemann, basta você encontrar uma primitiva qualquer de f, né, seja lá qual for essa primitiva, e fazer f de b menos f de a. Tá? Ou seja, não tem mais cálculo de limite, não tem cálculo de nada. Então, isso aqui, né, para resolver esse limite, ó, né, como a é dado e b é dados, né, a e b são dados, o que a gente tem que fazer aqui é só passar do fzinho para o fzão, ó, tá? Do fzinho para o fzão. Beleza? E esse processo de passar do fzinho para o fzão é o que a gente chama de antiderivada, né? Que é o processo de integração. Tá? Que a gente escreve assim, ó, até, ó, a gente escreve assim aqui, essa, sem saber os extremos, ó, a gente chama isso aqui de fzão, ó. Tá? Você pode estar chamando isso aí Inclusive tem uma outra notação que a gente faz aqui, isso aqui é f de x, ó, de a até b. Tá? Acho que essa notação aqui é melhor. Tá? Que quando você pega uma função e coloca uma barra depois dela e escreve um azinho embaixo e um b em cima, você quer dizer que isso aqui é f de b menos f de a. Tá? Isso aqui é notação, gente. Tá? Isso aqui é notação, né? Que é essa função aplicada em cima menos ela aplicada embaixo. E aí, ó, a integral, ó, né, a integral definida, nessa notação ela fica assim, ó, f é a primitiva de a até b. Beleza? Que é essa notação aí. Tá? E se a gente elimina esses extremos aqui, ó, a notação fica assim, ó. A integral de f de x dx, ó, ela nada mais é do que a primitiva, né? Aí você fala, o que é que significa isso aqui? Não, significa isso aqui, você não está preocupado com os extremos, com nada, você só está preocupado em pegar essa função e encontrar a primitiva dela. Tá? É daí que surge, né, a diferença entre a integral definida e a integral indefinida, que é sem extremos. Ó, tá? Né, a gente não... Então, dessa notação, apagando os extremos, ó, aqui você não está preocupado em calcular de onde até onde, você está preocupado só em encontrar a primitiva. Tá? Que é o que a gente chama de integral indefinida. É isso aqui, ó. Tá? Integral indefinida. Que é ou antiderivada, né? Que é o processo de sair da fzinho para a fzona. Porque só depois que dá para encontrar os extremos, né? Porque se você descobriu a primitiva dessa funçãozinha aqui, ó, que é uma fzona, como é que você calcula a integral de 1 até 2? Você faz aqui, ó, 1 até 2, 1 até 2. Só isso, acabou-se. Tá? Né? Que aí depois sim os extremos têm valor. Então, os extremos, né, nesse processo de sair do fzinho para fzão, a gente não precisa disso aqui. Ó. A gente está interessado exclusivamente no processo de antiderivada. E por que esse outro processo, né, tem essa identidade que vocês... Acho que já até me perguntaram isso em alguma aula passada, né? Porque a integral, umas têm a parte de cima, outras não têm. Deixa eu... Acho que acabou meu papel aqui. Deixa eu inverter aqui assim. Alguém perguntou por quê. Qual a diferença entre isso aqui, tá? Eu já quero esclarecer então para vocês, ó. E para isso aqui, ó. É que isso aqui é aquele limite cabuloso, feião, tá? E isso aqui significa que é só o cálculo de primitiva, né? Você está interessado, né? Você está olhando isso aqui só como uma fzona, né?
E de onde surgiu que sem os extremos, isso aqui é uma primitiva e tal? É dessa notação, tá? Dessa notação aqui de AB, ó, de A até B aqui, tá? Se você elimina esses extremos aqui, ó, bem, sendo que essa notação significa que é f de x em B menos f de x em A, né? Se você elimina isso aqui, ó, que não tem nada a ver agora com integral definida, é dizer que a f é isso aqui, ó, né? A f da f, ou seja, isso aqui é uma primitiva, né? Sem os extremos, a gente está falando só de cálculo de primitiva. Tá bom? Então, por exemplo... Oi, pode falar. E se esse A e Bzinho forem, tipo, menos infinito e mais infinito? Eu vou explicar isso para vocês. Eu posso até explicar logo aqui agora, tá? Então, o que seria a integral de A até mais infinito, tá? Uma f de x dx. Tá? Isso aqui, na verdade, é o seguinte, ó, isso aqui tem dois processos que você vai fazer. Você vai, no lugar desse infinito, você vai colocar um b, né? Você calcula a área de A até um b, um m, qualquer letra que você fizer aqui, ó, tá? Um b, f de x dx. E como é que faz isso aqui, ó? Teorema fundamental do cálculo, né? Você calcular de A até B. E depois o que é que você faz, ó? E aí você vai calcular isso aqui, você vai encontrar um f de B, né? Certo ou não, né? Você vai encontrar um f de B. Isso aqui é uma primitiva em B. E aí você vai pegar o limite, né? Que é como se fosse assim, ó, né? Um gráfico aqui, ó, ele é assim, ó, tá? E ele vai embora, né? Ele vai embora aqui pra frente. Aí você fixou um A aqui. Imagina que a f é maior ou igual do que zero. E você quer calcular essa área aqui de uma região ilimitada, ó, né? Tá? E aí, então você calcula a área de A até B, ó, calcula a área daqui até aqui, e pega essa barreirinha aqui e manda, e vai, né, deslocando ela para a direita. Você faz o limite, ó, calcula a área de A até B, e faz o limite, né, manda depois, né, de fazer essa conta, o B ir para o mais infinito. É isso que significa essa integral. Você calcular a área daqui até aqui, né, depois que você calculou essa área e domina essa área aqui, ó, nessa função você pega esse B e vai aumentando, 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 e manda ele para o infinito, ó, que é o que a gente faz aqui, ó. É até natural, né, isso aqui, é bem natural. Que aí você, através do finito, né, você atinge lá o infinito. Então, esse processo aqui é finito, isso aqui vai dar uma função f de b, então é como se fosse limite, né, dessa primitiva em b, depois você manda o b para o mais infinito. Beleza? Eu vou dar uns exemplos disso aqui para vocês. E Professor, oi, pode falar. a área não seria infinita também? Não, algumas regiões, a região ela é ilimitada, mas a área é finita, tá? Ele tem um número associado. E é por definição, tá? Se esse limite existir, a gente diz que essa região, o número é a área dessa região. Tá? Então, tá bom? Então, pode dar infinito e pode dar finito. Tá? Você pode ter uma função que ela cai tão rápido, tá? Ela cai tão rápido que essa área dá finita. Tá? Eu acho que... Deixa eu ver... Bem, eu vou definir aqui... O menos infinito vocês sabem, né? O que seria isso aqui, né? O que vocês chutariam que seria a integral de um certo... Vou colocar A em cima agora. Vou chamar de B lá em cima, né? Lá em cima a gente sempre chama de B, aqui menos infinito. Né? Aí você faz isso. A F está aqui, né? O B está aqui. Né? Aí você calcula a área de A até B. Calcula a área de A até B. Aqui você pode aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, para calcular essa área aqui, né? A primitiva da F em B menos a primitiva em A. Tá? E aí você pega depois esse A aqui, ó, e manda ele para o menos infinito. Ó. Aí depois você pega o limite e manda esse A para o menos infinito. Tá? Isso aí é esse valor aí. Tá bom? Então, já dou por encerrado esse assunto também. É só depois fazer exemplos. E isso aqui pode ser mais infinito, tá? Ou ser um número, né? Se der um número, a gente diz que essa região ela tem a área. A gente associa a área dela a esse número. Se não tem, a gente diz que essa função ela é... Professor. Oi. Essa coisa de ficar calculando, sei lá, a integral de A até B e de B até C, eu não poderia calcular a integral de A até C? Pode, inclusive, são propriedades da integral. Mas onde você viu, você está destacando isso por quê?
É porque se for ficar fazendo, tipo, várias, pode confundir o cálculo. Se fizer uma direta, acho que fica mais simples. Não, aqui, não, porque eu não fiz ainda nenhuma dessas. Você está Não, dizendo não, de não. É que eu calcular... tava querendo perguntar isso da última vez que você fez aquelas Ah, contas lá de A até R1, a R2 e por aí vai. não, não dá não. Se for para calcular a área, tem que ser os pedacinhos. Tá? Naquele caso lá, eu não posso calcular, sei Não, lá, de A até não, R4. não pode, não pode. Entendi. Tá? E não pode por quê? Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro porque não pode. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é perguntar a área de A até B. Como é a área, não, a integral de A até B, essa integral, tá? Isso é uma coisa. Aí você vai pegar a primitiva em B menos a mesma primitiva em A. É o que resolve isso aqui, ó. Isso aqui é área? Não sei. Se essa função ela muda de sinal dentro desse intervalo, isso aqui não é mais área, tá? Porque aí você vai estar, né? É só você olhar a origem do que é o lado esquerdo, né? Tá? Se o A está aqui, ó, né, e o B está aqui, isso aqui é o que? É dividir isso aqui num monte de pedacinho, botar os retangulinhos aqui, tudo aqui, né? Tá? Um monte de retângulo aqui, ó, né? Os retângulos tudo ali. E somar tudo. E pedir para todos ficarem fininhos. Isso aí, esses aqui, ó, eles teriam áreas negativas, né? Porque o f de QCI aqui, ó, né, é menor do que zero, né? Você pega um QCI aqui, ó, né, nos intervalos que estão, eu vou chamar aqui de R1 e R2, ó, né, essas imagens são negativas. Então, quando a gente pega ΔXi e multiplica por f de QCI, isso aqui é negativo, é menor do que zero. E aí, quando isso vai para o somatório, isso vai abater no somatório, né? E quando eles ficam fininhos, esses retângulos eles vão se unir e dar o valor dessa área, só que negativo. Né? Esses vão se unir e formar essa área positiva, essa área positiva. Quando você soma tudo, né, não dá essa área toda aqui. Dá soma algébrica, vai dar isso, mais isso, menos isso. Né? A área, né? E se você quer de fato a área dessa região, você vai ter que calcular a área de A até R1, aí você guarda ela. Aí, se você quiser, você calcula ó, a integral de R1 até R2 da F, se você souber, né? Sem problema. Quando você calcular isso aqui, você vai descobrir que vai dar um número negativo. Digamos que deu menos 7. Aí você já sabe, é porque a função é negativa aqui. Como não tem raiz aqui dentro, mais... É porque realmente ela está só lá, né? Só para baixo aqui, ó. Beleza? E aí, então, digamos que você fez essa integral aqui, ó. A integral de A até R1 da F, ó, né? E deu 2. Aqui deu menos 7 e aqui deu 8, por exemplo. A integral de R2 até B, né? Da f de x dx. E aí deu 8. Se você quer a área toda... vai dar o 2 mais... Você sabe que não pode botar o menos 7, né? Porque esse menos, ele te falou assim, porque a f deve ser negativa aqui dentro de R1 até R2. Então, eu vou somar 7. Tá bom? E depois você vai somar mais o 8 aqui, ó, de R2 até B. Então, a área aqui deu 17, né? A área é 8 mais 2, 10, vai dar 17. Tá bom? E a integral de A até B dessa função aqui, ó. Ela não vai dar 17. Ela já vai ser exatamente aqui, ó. Ela vai ser o 2 com esse menos 7 e com esse 8. Vai ser 2 menos 7 mais 8. Que vai ser o quê, ó? Aqui vai dar 8 mais 2, 10, menos 7 vai dar 3. Ó. Beleza? Então, a integral definida dessa função aqui, ó, deu 3. Tá? A integral definida, tudo bonitinho. E a área, né, limitada por ela, né, por esses dois segmentos. Inclusive tem todo esse enunciado, né? Qual a área limitada pelo gráfico dessa função, por esses dois segmentos e pelo eixo x, né? Essa região aí. A área dessa região é 17, lá, a unidade de área. Tudo bem? Então que fique claro isso aí, tá bom? Essa coisa do que é a integral definida e do que é o cálculo de área. Separar bem essas coisas. E para finalizar aqui, então, só vou escrever pela última vez aqui o nosso, né, para fixar bem na imagem de vocês, esse símbolo aqui, ó, tá? Que esse aqui é o nosso o teorema fundamental do cálculo, né? Para calcular
uma soma de Riemann, né, uma integral definida, aquele limite todo cabuloso. Basta a gente encontrar uma primitiva, seja lá qualquer, né, qual for a primitiva, calcula o f de B menos o f de A. Beleza? Então, isso aqui é o nosso teorema fundamental do cálculo. Tá? Teorema fundamental do cálculo. O famoso TFC. Beleza? Vamos a exemplos, né? Então, a nossa missão agora é aplicar isso aqui, ó, simplesmente saindo de f para calcular f. Tá? E aí, agora é o que a gente chama de as técnicas de integração, ou antiderivada, ou integral indefinida, tá bom? Na prática, a gente já pode pegar problemas, né, modelar problema, montar a integral definida, né? Então tem um problema lá, então no geral é isso, né? É passado um problema, que aí você vai ler o problema, pode ser de física, de química, uma coisa lá de engenharia, alguma coisa, tá? Aí você descobre que a solução do problema lá, ó, né, a solução do problema é fazer uma soma de Riemann, né, um somatório sobre um certo intervalo de AB, de, sei lá, de π raiz de f de x mais 1, por exemplo, dx. Tá? Você descobriu que a solução do teu problema é esse. Né? E aí é dado uma f lá, ó, tá? É dado uma f. Você fala assim, e a função em questão né? E eu quero resolver o problema por uma função específica lá, que é, por exemplo, x², ó, a função x². Então, o problema aqui seria o que? Encontrar, né, essa integral definida. Uma integral de a até b de π vezes raiz quadrada de AF, no caso é x² mais 1, né, dx. Bom, e aí que surgem as dificuldades aí do problema, né? Que função derivando dá isso aqui, ó? Né? Que é o processo de integração, né? Encontrar a f para isso aqui, ó. Né? Que função derivando, você pega uma função aqui, você vai deriva ela e vai dar π raiz quadrada de x² mais 1, por exemplo. Então, é isso aqui que a gente vai fazer agora, daqui para frente. É claro que no programa dessa disciplina, ele não contempla todas as técnicas de integração, tá? Isso aí é um assunto que fica lá para o cálculo 2 de vocês, mas eu vou tentar aproveitar o máximo de tempo aqui e dar o máximo de técnica para já ir adiantando a missão de vocês lá no cálculo 2, né? Dado que a gente tem um tempinho razoável para se dedicar aí a integração, tá bom? Então eu vou estar dando alguns exemplos, ó. Então, oi. Vai fazer 1 minuto que eu tô sem te ouvir. Você pode explicar aquilo ali de novo? Eu não entendi nada. De fato, travou tudo aqui. Você tá me ouvindo agora? Tô. Eu não sei se foi só comigo. Não, posso repetir. Você quer de qual ponto? Esse resumo que eu fiz aqui para vocês aqui? Basicamente. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, que o que a gente vai fazer daqui para frente é ver um problema, tá? Modelar ele, tá? A gente passa pela modelagem, tá? Aí você descobre que a solução do problema é um somatório desse tipo, alguma coisa assim, ó. Eu já fiz até na aula passada um problema, que é... Na prática eu vou mostrar para vocês que, né, você pega um problema, a modelagem dele é uma integral definida, né, que é uma soma, né, que você vai afinando lá as coisas do dia, aí você fala, isso aqui resolve o problema. E como é que você encontra esse limite aí, ó? Aí você encontra esse limite, né, resolve ele pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Que aí você precisa encontrar uma primitiva para essa função aqui, ó. Tá? Então, né, para encontrar isso aqui, ó, você não vai pegar o AB, dividir em pedaços, fazer aquela conta toda, não. Você vai usar o teorema fundamental do cálculo, que basicamente é o quê? Ó? É encontrar uma primitiva para essa função aqui, ó. É encontrar uma função que derivando, né, dá isso aqui, ó.
Tá? Então é dada essa função, não é derivar essa função. Derivar essa função a gente sabe, ó, né? É o que? É derivar π vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. É regra da cadeia, né? Ó, esse π sai, ó, vai ficar π vezes a derivada de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Qual é a derivada disso aqui? Ó? O π vai ficar aqui do lado de fora. Regra da cadeia, ó, essa função recebeu essa daqui. Ó. Então fica a derivada da função externa, que é da raiz é 1 sobre 2 raiz de x, né, com a função interna dentro, vezes a derivada interna. A derivada disso aqui, ó, derivada desse que é 2x, mais a derivada desse que é 0, então vai dar 2x. Ó. Aí corta aqui e deu isso aí. Ó. Então, isso aqui a gente já sabe, ó, vai dar πx sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, que é derivar essa função. Mas a pergunta aqui é o contrário, eu quero uma função que derivando dê essa daqui. Ó. E para isso tem técnicas, tá, que a gente vai estar desenvolvendo aí. Tá? Vou tentar dar o máximo de técnicas para vocês. Então, o primeiro problema é o problema de área, né? Eu já até dei na aula passada uns exemplos para vocês, usando seno e cosseno. Vocês têm dúvidas de área de alguma coisa que vocês queriam calcular aqui, ó? Vou dar um exemplozinho clássico, ó. Vou pegar a parábola, nossa amiguinha y igual a x quadrado, ó, e vou cortar ela com a reta y igual a x. Como é que a gente calcula essa área aqui, gente? Essa área aqui, ó. A área entre uma reta, né? Isso aqui é Arquimedes fazer isso antes de Cristo usando outras técnicas lá. Tá? Hoje a gente calcula essa área aí, ó. Existe. Eu vou exercitar o cálculo dessa área com vocês aqui de duas formas, gente. De duas formas. Uma vai ser usando diferença de áreas e outra vai ser exercitando vocês no sentido de vocês aprenderem a fazer modelagem com a soma de rima. Tá? Realmente encaixando retângulos em coisas, somando áreas de retângulos, né? E pedindo, unindo retângulos e afinando eles, e unindo e afinando e vendo o limite disso aí, e somando a área deles, tá bom? Vamos lá. Essa área aqui a gente poderia calcular ela assim, ó, a área abaixo dessa curva aqui, que você pode fazer por integral ou simplesmente fazendo, que eu acho que é mais simples, né, e mais natural, que é pegar a área desse triângulo, sem envolver integração. Ó. Qual é a área desse triângulo aí, gente? A área desse triângulo é base, que é 1, vezes a altura dele, que é 1 também, dividido por 2. É a área desse triângulo todo aqui. Ó. Aí eu vou tirar desse triângulo aí, ó, a área abaixo dessa curva aqui, ó, abaixo do x quadrado, de 0 até 1. Tá? Como a gente calcularia essa área aqui, ó, né? Essa área aqui, essa cara em vermelho aqui, ó, né? Que é essa aqui eu quero retirar, ó. Essa área a gente calcula ela assim, ó, quebrando esse intervalo aqui, ó, botando retângulos daqui até lá em cima, afinando eles e exaurindo essa região com uma soma de rima. A gente calcularia essa área, ó, quebrando o intervalo de 0 até 1, né, e fazendo base, né, ΔX aqui, vezes a altura, ó, f de x. Tá? Esse limite aí daria a nossa área. Então, a nossa área é meio menos essa integral aí, ó, que é a integral de 0 até 1 abaixo da nossa função, que é x quadrado. Tá? E aí, aqui, o que a gente faz? Ó? Aqui, para resolver isso, a gente usa o teorema fundamental do cálculo, né? Teorema fundamental do cálculo. Vai ficar meio menos, né? Menos o quê? Ó? Uma primitiva do x quadrado, né? Uma primitiva da função x quadrado, que eu vou chamar de f de x, né? Calcular ela de 0 até 1. Só tem que achar essa primitiva, que é pegar a primitiva, aí vai ficar f no 1, né? Menos f no 0. Aí eu pergunto, né, qual é uma primitiva de x quadrado? Seja ela qual for. A gente pega a mais simples, né? Que função derivando da x quadrado? Né? Então, fica meio menos. É o x ao cubo sobre 3.
tá? De 0 até 1. Tá? Esse menos aqui, ó, é o menos do abate aqui, ó, de tirar, né? Menos. Então, vai ficar essa função no 1, que é 1 ao cubo sobre 3, menos essa função no 0. Vai ficar 0 ao cubo sobre 3. Né? Então, isso aqui fica meio menos 1/3. Tá? Isso aí vai dar 1/6, né? Tá? Que é o valor dessa área aqui, ó, 1/6. Beleza? E poderia ser aqui o x ao cubo passando aqui por baixo, né? Outras regiões malucas, tá? Então, essa curva de cima aqui, ela pode não ser simples, tá bom? Poderia estar passando aqui uma exponencial, tá? Uma tangente aqui, uma função trigonométrica, qualquer outra coisa aí. Beleza? A gente tem, aqui daria para a gente encontrar também a área da circunferência, tá? Mas aí a gente vai precisar de fazer umas continhas aqui, depois, tá? Que a área da circunferência já precisa de uma técnicazinha de integração, que é a de substituição, tá bom? Vou estar explicando para vocês depois. Então, alguém tem curiosidade de alguma área aí, gente? Se alguém tiver aí, é só me avisar, tá? Eu vou estar fazendo uma areazinha aqui, então, para vocês, ó. Opa, alguém escreveu alguma coisa aqui? Que deu uma pica? Não, eu não tenho. Ah, tá. Professor? Cauã, é melhor você falar, porque como eu estou aqui assim, ó, eu não vejo lá a telinha, né? Aí vocês veem. A minha tela, tudo que eu vejo é isso aqui, ó. Aí eu não consigo ver lá a mãozinha levantada, beleza? Beleza. Pode falar. É que, usando integrais e a função em si, tem como a gente descobrir a área, correto? Tem. Em Física 1, o professor, ele falou que também, na verdade, ele usou bastante, só que ele não mostrou como, né, integrais duplas também achando a área, entende? Ah, Tipo, dá. A integral dupla dá. É só você tomar a função e integrar a função f de x igual a 1. como assim? Porque a integral dupla, que é a mesma ideia da integral simples, né? Aliás, de toda integral é a mesma ideia, tá? Ela é... Posso dar até uma palhinha, gente. Eu vou aproveitar a tua pergunta, que eu fiquei de fazer isso numa aula aí, e na verdade eu não fiz, tá? Eu vou responder a tua pergunta primeiro, tá bom? A integral dupla, a gente considera uma função de duas variáveis, né, a princípio. Então, xy, tá? Aqui o domínio da função agora é o plano xy, né? E o gráfico da função é uma superfície, tá? No eixo z aqui, ó. O que uma função de duas variáveis faz, ela pega o quê, ó? Ela pega ponto de um subconjunto do plano, né? E associa, né, a números reais. Então, ela pega... O domínio dela é um subconjunto do plano, tá? Então, ela pega pontos do plano, tipo, ela pega ponto xy e associa a um número real, que é um número que depende, né, desses dois valores aqui, ó, mas que é um número real. Tá? E o que é o gráfico de uma função? É igual a função de uma variável, né? A gente pega o elemento do domínio, esse x aqui, ó, e acrescenta ao lado direito aqui a imagem dele, ó, né? Como esse x aqui está em dimensão 1, ele só tem uma coordenada. Quando a gente coloca a terceira coordenada, a segunda coordenada aqui, f de x, ó, a gente sobe esse pontinho aqui, ó, tá? Função de duas variáveis, agora ela pega pontos do plano, ela pega um xy aqui, ó, né, um xy, tá, que é o elemento do domínio, xy, e a esse ponto a gente associa uma terceira coordenada, que é essa altura aqui, que é o f de xy, né, bem a mesma coisa. A gente está colocando aqui como uma coordenada a mais, que é um número, uma além do que a gente... da informação que a gente já tem, ó. Então, a gente já tem xy, a gente coloca aqui o f de xy,
Tá? Então, de certa forma, a gente dá uma altura para esse ponto do chão. Então, o ponto do chão sobe. Né? E se o domínio da função for uma região assim, ó, tá bom? Né? Você vai pegar todos esses pontos aqui, ó, e dar a imagem, e levantar, levantar, levantar. Então, o que a função vai fazer, na verdade, é pegar essa região plana, deformar ela verticalmente no espaço, igual aqueles aparelhos de som que você aperta assim, eles ficam pulando, né? É como se esses pontos começassem a pular aqui. Eles dão um pulo e param. Aí eles vão formar uma superfície aqui no alto, aqui assim, tá? Essa superfície projetada no chão dá essa mancha vermelha aqui, ó. Tá bom? E aí tem essa... Ela tem uma superfície mesmo, né? Tá? A integral dupla da f sobre essa região é o que, gente? É a soma de rima ali, ó. Que é o que a gente fez, ó. Tá? Isso aqui, ó. É quebrar... Cadê, ó? Né? Em uma variável, você pega o intervalo assim, quebra ele todo, né? Dentro de cada pedacinho você escolhe um xi. Aí você calcula o f do xi e multiplica pela medida do intervalo que você pegou o xi. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai dividir essa região toda aqui, ó, num monte de pedacinhos. Você quadricula ela toda. Tá? Então aqui a gente já não tem mais intervalos como no R1, agora a gente tem retangulíneos. Tá? Dentro de cada, então, você pega a tua região, a integral dupla. Né? O que é a integral dupla? É a mesma coisa, é você pegar a tua região plana, né? No caso no nosso lá era um intervalo, você quebra essa região toda num monte de bloquinho, de pedacinhos. Tá? E depois o que é que você faz? Dentro de cada pedacinho desse, você escolhe um xi, só que esse xi agora ele tem duas coordenadas, ele é um xi e um yi. Tá? Aí você calcula o f de xi, que agora é um vetor, tá? Não é mais, vou botar até um vetorzinho para e multiplica pelo tamanho, né, do retângulo, né, pela área do retângulo que você, a medida do retângulo, eu vou chamar de RI. Ó. Você pega a tua região e quebra ela num monte de retangulino. Aí você mede esse retângulo e multiplica pela imagem de um cara que está aqui dentro. Tá? Isso aí é integral. Aí você pede o limite disso aí, ó, para o tamanho de todos os retângulos irem para zero. Beleza? Isso é integral. Integral dupla. Que aí, no caso, se você chega aqui, né, escolhe um cara que calcula a imagem dele, aí você pega essa área aqui, ó, e multiplica pelo valor dessa altura, você está calculando o que, ó? Você está calculando o volume desse prisma. Se você, né, esse aqui é o volume de um prisma. O volume eu vou chamar de um iésimo prisma aí, ó. Tá? Se você soma esses volumes todos, vai dar o volume dessa região aí, ó, abaixo do gráfico e sobre essa região vermelha. Isso aqui é um volume, ó. Isso aí é um volume, é um volume de um prisma. A área da base, né, o volume de um prisma não, é o volume do sólido que está abaixo dessa superfície e sobre essa região plana aqui, ó. Tudo bem? Agora pensem vocês, se essa função f de x, y, se ela fosse igual a 1, ó, fosse um plano, ela desse altura 1 para todo mundo, então ela é um plano aqui assim, ó. Ela é um plano, o gráfico é um plano. Se você calcula f de todo mundo aqui, ó, né, se o domínio desse plano aqui, ó, da função cujo gráfico é um plano, for essa região, que aí eu vou estar fazendo outro desenho aqui, ó, né? Aqui está a nossa região lá, ó. A região aqui plana, né? O gráfico né, a função ela é constante. Restrita esse domínio, então, ela vai ficar uma coisa assim, ó. Aqui está na altura 1, tá? É um plano na altura 1. Então, ela fica uma coisa assim, ó. Né? Então, qualquer ponto aqui dentro, a altura é 1. Então, se você faz a integral dupla, né, você pega essa região aqui, quebra ela num monte de pedacinho, tá? Mede os retangulinhos que você quebrou, cada retângulo, e faz o f de xi, ó,
né, soma tudo e pede o limite, né, para quando todos os retangulíneos, a medida deles, né, não é eles, todas as medidas retangulíneas vão para zero, isso dá o que a gente chama de integral dupla, né, da f de x e y, né, dx dy. Tá? O que é que você está fazendo? Você vai estar calculando o volume desse sólido aí, ó. Né? Só que essa altura aqui é 1. O volume desse sólido, a gente sabe que volume, esse sólido é um prisma. Né? O volume de um prisma é a área da base, né? É a área da base, vezes a altura, que é 1. Então, isso aqui dá a área da base, isso aqui é a área da base. Professor. E aí dá para calcular a área usando integral dupla, né? Porque o volume é uma área, né? É só você integrar a função f de x, y igual a 1. Aí você usa a integral dupla para cálculo de área. Pode falar. No caso, então, a integral dupla é a mesma coisa que eu dizer que está integrando ela literalmente 2 vezes ou tem uma diferença? Não, tem uma diferença. Literalmente por causa do teorema de Fubini, tá? Que aí a integral dupla, ela acaba sendo que um cálculo de duas integrais simples, né? Aí é por isso que é chamada de integral dupla. Mas a ideia da integral, ela é uma integral simples só, tá? Eu escrevi duas aqui porque eu estou atropelando a notação. Porque a ideia geral de integral, gente, a ideia geral de integração, né? Você tem um certo espaço lá, tá? E eu não estou dizendo a dimensão do que é isso aqui, desse desenho. Isso pode ser uma coisa em R7, tá bom? Que não dá nem para eu desenhar aqui. Tá? O importante é que tem uma função que está definida sobre essa região aqui. Isso pode ter dimensão, né? Isso não pode ser plano. Vocês podem estar olhando isso aqui, ó, como um objeto lá de dimensão maior mesmo, tá bom? Ou pode ser uma superfície no R3 mesmo, né? Pega aqui um bitoro aqui, ó. Beleza? Bitoro, vocês já viram esse sólido aí, como é essa superfície? É só superfície, tá? Vocês podem até estar encarando isso como um sólido também. E aí já são integrais diferentes. Tá bom? Então, você pode estar fazendo uma integral de uma superfície, que é olhar esse objeto como uma coisa de dimensão 2, que está mergulhada no R3, ó. Beleza? Então, eu vou fazer uma integral de superfície. Tá bom? Então, tem uma função existe uma f aqui, ó, do R3 para os reais, né, que está definida numa estrutura bem maior, tá, no R3 todo, né? Então ela pega qualquer ponto do espaço e associa número. Então ela sempre transforma vetor com 3 coordenadas em número, tá definido. Em particular, eu vou chamar esse negócio aqui de bitoro. Eu vou chamar de B aqui, ó, de Bzão. O que é Bzão? É essa superfície aí, ó, só a superfície, tá? Eu não estou interessado num sólido que essa superfície está limitando. Beleza? Então, o que é integrar, ó, e o símbolo é só um S, tá? O que é integrar essa função sobre essa superfície aí, ó, tá? Né? Essa notação, ela significa o seguinte, que você vai pegar essa superfície, quebrar ela de algum jeito, num monte de pedacinhos, ela toda, tá? Triangularizar, seja lá como você vai fazer isso aí, ó. Você vai picotar ela toda num monte de pedacinhos, tá? A superfície toda. Né? Dentro de cada pedacinho desse, observe que esses pedaços não são planos, então você vai dar um jeito de medir esses pedaços, né? Que é calcular a área dessa coisa e medir, né? Como é plano, a medida de área. Esse pedaço eu vou chamar de PI, aí ela vai estar dividida lá em N pedaços, ela toda. Observem que é igual a gente faz lá a gente está fazendo no cálculo 1, né? Você pega o objeto, no caso do cálculo 1, gente, a gente está no intervalo, olha só. É a estrutura é o objeto mais simples, né, geométrico, que você tem é um intervalo, além do ponto, né? Depois do ponto você tem um intervalo. A gente está pegando o intervalo, quebrando ele,
Dentro de cada pedaço, a gente está escolhendo o XI. Tem uma função sobre essa estrutura toda que associa cada ponto daqui a números, né, que é a nossa f de x, e a gente pode falar do f de xi. A gente multiplica pela medida do intervalo que esse xi está dentro. Então, você escolhe um pedaço, esses intervalos aqui é um pedaço, né, um pedacinho, que eu vou chamar de pi. Você escolhe um pedaço, que é o intervalo, né, mede esse pedaço e multiplica pela imagem de alguém que está aqui dentro. Você soma todas essas contas, e é sempre duas coisas, tá? Que é o que? É você medir o pedaço e multiplicar pela imagem de alguém lá dentro, e pede o limite para as medidas de todos esses pedaços aí, ó, irem para zero, né? De todos eles. Isso é integral, gente. Absolutamente isso é integral, e vocês vão até o cálculo 4 aí, sei lá, 3, quanto vocês tiverem aí. No final vocês vão aprender simplesmente isso. E essa mesma fórmula vale para cá, ó. Só que a diferença aqui é o seguinte, ó. O teu objeto ele é mais sofisticado, que é uma superfície, tá? Mas ela se quebra em pedacinhos. Aí você vai, em cada pedacinho desse aqui, você vai ter que dar um jeito de medir esse pedaço, que já é você vai medir uma coisa no espaço, solta no espaço. Dentro de cada pedacinho desse, você vai escolher um XI também, tá? XI. Dentro desse pedaço, você vai calcular o f de XI, tá? E multiplicar pela medida do pedaço que ele estava dentro. Você vai somar isso tudo e o símbolo continua sendo uma integralzinha. Tá? Uma só. Beleza? Só que isso aqui, na hora de calcular essa medida, você traz esse problema para o plano, para o R, aí tem todo um processo, e aí no meio desse caminho tem o teorema de Fubini, que isso acaba se transformando numa integral dupla, tá? Que a gente chama de integral de superfície, né? E a gente consegue parametrizar essa beta sobre uma certa região, uma região plana, que aí você vai mudando, sofisticando isso, até chegar nas integrais, né, duplas, bonitinha lá, que dá a ideia de que você está integrando, né? Fazendo a integral simples várias vezes. Mas o problema de integração geral é esse aqui, gente. Você pode estar integrando sobre um sólido também, tá? Mas essa aqui é a ideia geral de integral, tá? Você pega uma região do espaço n-dimensional, você quebra essa região em vários pedaços. Então, o melhor desenho é esse aqui, ó, tá? Não importa a dimensão, você está lá no Rn, ó, aí você tem uma região do Rn, é só um pedaço do Rn, tá? E aí você tem uma função aqui, ó, de Rn para os reais. Aí esse conjunto X aqui, ó, né, que é esse conjunto aqui, ó, você quer estudar a função restrita a esse conjunto X desse espaço maior aqui, ó. Aí você quer calcular a integral dessa função sobre o conjunto X, ó. O que é isso aí? É isso. Você vai pegar essa região, né, esse sólido, uma coisa de dimensão gigante, quebra em um monte de pedacinhos. Tá? Que é isso aqui que a gente chama de soma de Riemann. Você vai ter que quebrar ela toda, né, num monte de pedacinhos, vou chamar de o iésimo pedacinho, que é esse aqui. Tá? Você mede esse pedacinho, é a medida do pad. Escolhe alguém dentro dele, um XI dentro dele, um XI. Observe que a medida do pedaço é um número real, esse aqui é um número. Tá? E aí o XI é um vetor do Rn, que está dentro do X. Tá? Como a f associa vetor a número de RNR, aqui a gente vai calcular o f desse XI que está aqui dentro desse PI. Tá? Então, esse já é o produtinho. Né? Entre aspas, é uma ideia de base vezes altura. É como se o f de XI ele estivesse dando uma dimensão a mais para essa medida aqui. Ó. É a medida da base vezes a altura. Tá? Aí você vai somar todos esses números, esses produtos. Aqui são números, né? Esse aqui é um número vezes esse outro. Do primeiro até o último, aí eu estou supondo que isso aqui foi dividido em n pedaços. Aí você vai pegar, mandar, né, a maior dessas medidas, que é o que a gente define, né? Que é a norma A gente pode estar dando nome. Eu costumo... Vamos chamar de delta PI, por exemplo. O que é o delta PI? É a maior medida, né, é o maior dentre as medidas do PI, de P1
até a medida do PM. Tá? Então a gente pede que esse delta P vá para 0. Tá? Ou você escreve 2 barrinhas aqui, você pode escrever assim, ó, que o maior dos MPIs vá para 0. Tá? Acho que é até melhor escrever aqui, ó, que o maior dos MPIs aqui vá para 0. Tá? É isso. Aí você pode escrever assim, não precisa nem escrever F de não sei o que. Basta escrever um Szão, um X embaixo e F em cima, que já tem esse significado aí. Ó. Gente, isso aqui é o conceito geral em toda a matemática, em qualquer lugar do mundo. Tá? É o conceito geral de integração. Okay? Que é integrar uma função, né? O que é a integral de linha, gente? A integral de linha que vocês vão aprender lá para fazer um monte de conta lá sobre cálculo de campo elétrico, de campo magnético, de trabalho, de tudo. Né? Você tem um R3, você vai ter uma curva no espaço, tá? Tem uma função, aqui está o R3, né? Deixa eu limpar aqui para vocês. Olha como a coisa é mesmo. Você tem o R3, tá? Você vai ter uma curva aqui no espaço, né? Uma curva parametrizada, vocês vão aprender a parametrizar uma curva, tá? E o que é uma curva no espaço? Também é uma função, né? Isso aqui já é outra parte, né? Mas enfim, aí você tem uma função, aqui está o R3, ó. Aí você tem uma função de f de R3 para R. Opa, tá sumindo aí. Aí você tem uma função de R3 para R, que ela pega pontos do espaço R3 e associa números. Mas eu quero saber como é que essa função, ela se comporta, eu quero restringir essa função só sobre essa curva aqui, ó. Aí você vai quebrar essa curva aqui, ó, né, em vários pedacinhos. Mesma coisa. Só que agora a curva está, né, é idêntico a uma integral simples, como a gente está fazendo, só que agora a simples, o nosso intervalinho está esticadinho. Aqui esse intervalo está todo torto no espaço. Mas mesmo assim você vai pegar esse intervalo todo torto no espaço, dividir ele em vários pedacinhos. Dentro de cada pedacinho desse, vou chamar de PI aqui, o iésimo pedaço. Dentro de cada pedacinho desse, você vai escolher um XI. XI é um vetor do R3. Tá? Então, você vai pegar esse pedacinho aí, ó, que é uma curva, né, é um trecho, né, um trocinho aqui do R3. Ó. Você vai medir esse cara, vai dar um jeito de encontrar o comprimento dele. Né? Você mede o cara, multiplica pela imagem de alguém que está dentro dele, de um XI. Isso aqui é um cara do R3, é um vetor tridimensional. Tá? Você vai somar todos esses produtinhos, do primeiro até o último. E você vai calcular o limite pedindo que todas as medidas desses PIs, de que todos eles vão ficar fininhos. Esses pedacinhos, todos eles vão ficar fininhos. O que é isso aqui, gente? É a integral da f sobre essa curva C aqui, eu vou chamar esse C, ó, tá? Sobre a curva C. Integral de linha. Então, a integral de linha é isso. Integral de linha, de superfície, integral de volume, integral de tudo, tá? E aí a gente está nos primórdios da integração, que é, a gente está no plano, né? Trabalhando com funções definidas no intervalo, que a gente vai estar quebrando esse intervalo aqui, e a função é de uma variável, né? O nosso domínio é unidimensional, então a gente trabalha com funções de R em R, né? E os conjuntos X que a gente integra sobre eles são os intervalos. Ó, como está bem no início mesmo, né? A coisa é bem simples. E depois da integral sobre intervalos, vocês vão estudar integral sobre retângulos, e depois sobre regiões mais abstratas assim, e depois integral de curvas no espaço, depois vocês vão para a superfície, depois vocês vão chegar nesse patamar aqui que é a integral de uma função sobre um subconjunto lá, determinados subconjuntos do Rn, tá? Que seria o cálculo de n variáveis, né? O cálculo no Rn que a gente fala, que é o cálculo avançado, né? Inclusive na matemática, né? Quem tiver interesse nessa disciplina aí, ela é bem interessante, tá? O cálculo avançado ele é exatamente isso, é para ele estender a ideia de integração para dimensões quaisquer. Tá? Aí você vai lá e executa isso aí em qualquer dimensão. Mas a ideia é sempre essa, tá? Isso aqui que eu falei para vocês. Tá? Seja lá a dimensão desse x, você vai ter que quebrar ele todo, mede os pedacinhos, multiplica pela imagem de alguém dentro, né, que a medida está aqui do lado, soma tudo e pede para todo mundo ficar pequenininho.
Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de soma de rima generalizada, né? A ideia geral de integral é isso aqui. Tá? Bem, e todas as técnicas, gente, em dimensão maior, tenta reduzir para integral simples para poder usar o teorema fundamental do cálculo, tá? De integral simples, né? Apesar de que tem um teorema fundamental do cálculo para integrais de curvas, tá? No espaço, integral de linha, tá? Para campos conservativos, um monte de coisinha lá que vocês vão aprender isso aí depois. Bem, deixa eu ver aqui meu horário, senão eu vou falando. Ih, não, já 2h50, né? Queria dar queria seguir com mais um exemplo. Na verdade, não é mais um exemplo, né? Só para finalizar, gente, aqui a nossa... Então, na próxima aula já vai ser só aplicações, tá? Eu já vou chegar resolvendo problemas aqui. Então, eu estava resolvendo agora essa integral aqui, né? Que é a integral... Aqui é o x quadrado, aqui é y igual a x. Que é calcular essa área aqui, ó. Tá? Então, como foi que eu fiz com vocês? O cálculo dessa área aqui, né? Essa região aqui, ó. Eu cheguei e peguei a área do triângulo menos a área abaixo dessa curva aqui e tal, só para calcular essa área. Mas vejam vocês o que é que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma modelagem aqui, ó, né, usando soma de rimas, que nada mais é do que, ó, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, de 0 até 1, eu vou quebrar ele num monte de pedacinhos, tá? E vou fatiar isso aqui, essa região toda aqui, ó. Na verdade, eu estou fatiando baseado no intervalo que eu estou quebrando. Então, eu quebrei num monte de intervalinho. Em cada intervalo desse aqui, ó, que mede delta xi, ó, delta xi, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um xi aqui dentro e eu vou apoiar um retângulo daqui de baixo até lá em cima, ó. Eu vou chamar essa função aqui de f, tá? F de x, e essa daqui eu vou chamar de g de x. Tá? F de x é a reta, g de x é o x quadrado. Eu vou usar esse xi, ó, para colocar um retângulo em que a parte baixa dele é essa altura aqui, é o g de xi, tá? E a parte de cima aqui, ó, é o f de xi. A altura desse retângulo, né, que aí vai dar a área dele, é base, que é delta xi, vezes a altura. A altura é o que? É f de xi menos g de xi. Tá? Que é essa altura maior, que é essa menos essa, né, essa menos essa, dá essa altura aqui. Ó. Isso aqui é a altura do retângulo. Então, fica base vezes a altura. Isso aí, gente, é a área desse retângulo. Se a gente faz isso em todos os intervalos... Olha só, eu preencho essa região com um monte de retangulinho, tá? Né? E esses retangulinhos, se eu pedir, eles começam embaixo e terminam em cima, tá? A área deles estão aqui, ó. Tá? Se a gente soma a área desses retângulos e pede para eles ficarem fininhos, para todos os delta xi irem para zero, o que é que vocês acham que isso aí vai dar, gente? Né? Eu estou fazendo base vezes a altura dos retângulos, que eu sei que está começando aqui embaixo, terminando lá em cima. Estou juntando todo mundo, ó, e pedindo para eles ficarem fininhos. Né? Bem, se ele começa embaixo, termina em cima e estão ficando fininho, juntando todo mundo vai dar a área da região que eu quero. Tá? Da área que a gente quer. E o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um somatório, né? Eu quebrei o intervalo de 0 a 1 dessa função aqui, ó, f de x menos g de x, tá? dx. Né? Então, esse limite aqui resolve o nosso problema. Né? E como é que a gente calcula esse limite aqui? Ó? Né? Usando o teorema fundamental do cálculo. Ó. Teorema fundamental do cálculo. Tá? É integral de 0 até 1, a f é x menos a g é x quadrado, ó, dx. Tá? Então, usando o teorema fundamental do cálculo, qual é uma função que derivando dá isso aqui, ó? Tá? Aí eu vou treinar vocês depois, a gente vai aprender, ó, x quadrado sobre 2, ó, porque eu derivo aqui, ó, esse 2 desce, né? Ele vai cancelar com esse aqui, vai dar x, né? Ele some.
eu vou diminuindo a unidade da x, que é esse x aqui, ó, menos, tá? X ao quadrado, a primitiva é x ao cubo sobre 3, ó, que é o 3 desce, cancela com esse, diminui a unidade, dá 2, aí fica x quadrado, tá? Não, como é? O teorema fundamental do cálculo eu estou usando aqui, ó, teorema fundamental do cálculo, tá? Aqui eu só estou, daqui para cá eu só reescrevi as funções. Aqui eu estou usando efetivamente o teorema fundamental do cálculo, que é calcular uma primitiva e fazer a conta, uma primitiva em 1 menos uma primitiva em 0, né? Essa primitiva calculada em 1 vai dar meio menos 1/3, menos ela calculada em 0, né? Se você joga 0 aqui, dá 0. Então, nem precisa... menos 0. Então, é meio menos 1/3, né? Isso aí vai dar 1/6. Tá? Que é aquele 1/6 que a gente tinha encontrado da outra vez. E aí eu vou estar treinando com vocês isso, gente, que é vocês não memorizarem fórmulas, é vocês chegarem para o problema e vocês colocarem seus retângulos, quebrarem os intervalos e vocês vão fazer na modelagem. É esse processo, é olhar o problema, modela, né, simplifica na anotação né, esse limite simplificado e ataca esse problema aqui usando o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é o típico problema que a gente vai estar encarando aqui nas próximas aulas. Beleza? Professor, Oi, pode falar. Tecnicamente, a integral e a somatória é a mesma coisa, de certa forma. Né? Tipo, não é a mesma coisa, mas quase. Eu sei que a somatória tem algumas propriedades. Essas propriedades se aplicam também na integral? Ou são diferentes? Na integral definida? Não tem como ser indefinida, né? Bem, na integral definida, é claro que tem uma ligação de uma com a outra, tá? Eu vou fazer eu vou usar o teorema fundamental do cálculo para provar algumas propriedades da integral definida. Porque como a gente já conhece algumas propriedades de derivada, eu vou tentar transferir essa propriedade de derivada para a integral definida, que é aquele limite, né, cabuloso. Que quando eu falo integral definida, gente, eu falo disso aqui, ó. Tá? Estou falando disso, que é essa fórmula, tá bom? O teorema fundamental do cálculo, ele conecta isso aqui, né, com isso aqui, ó, né, com uma antiderivada, né, f de b menos f de a. Tá? Isso aqui fica f de b menos f de a. Então, a gente tenta provar algumas propriedades, né, sobre isso aqui usando essa identidade aqui, ó, tá? Usando o fato de que a gente sabe que essa função é uma função que derivando da fzinho. E aí a gente acaba usando propriedades de derivada, algumas coisas lá para estar provando coisas sobre integral definida. Algumas outras coisas a gente prova usando a definição original dela mesmo. Inclusive uma que não sei se foi você que indagou aí, que é a integral, né? Por exemplo, integrar de A até C, tem um B no meio aqui, ó, isso aqui é integrar de a F, né? É integrar f de A até B, né? Mais a integral de B até C, tá? Essas propriedades aqui é melhor para serem vistas e outras, né? Usando a definição de limite mesmo, é isso aqui, ó. Tá? Né? Que aí eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre essa coisa de partição. É só você tomar uma partição adequada aqui, ó. Você está integrando de A até C e tem um B aqui no meio. É só você tomar partições que incluem esse ponto aqui, ó. Aí você começa a colocar intervalos aqui e parar bem aqui, ó. Tá? Então, refinar o AC todo é a mesma coisa que refinar o AB, né? E somar, em vez de somar isso tudo, você separa a soma aqui, ó. Aí você soma daqui para cá. E aí a integral, ela acaba que ela surge, né? Ela te dá essa propriedade aqui, ó. E outras, né? Se tiver uma constante multiplicando aqui, essa constante pode sair, né? Integral de kf aqui, ó, até b. Isso vai ser k integral de a até b da f. Isso aqui, esse aqui é bom para usar o teorema fundamental do cálculo já, a identidade lá, tá? Mas dá sim, respondendo a pergunta, né, as propriedades que são válidas para a integral definida,
você pode usar o teorema fundamental do cálculo para passar lá para a primitiva algumas coisas. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Então, vou encerrar aqui.